O The Daily Beast publicou que, em uma única sessão, a fortuna de Musk despencou 26,6 bilhões de dólares. Estamos falando de dólares, hein? Cerca de 168 bilhões de reais na cotação atual, após as ações da Tesla caírem mais de 14%. Sabe por quê? Por causa da briga com o Donald Trump. Pois é, Musk sempre apoiou o Trump, saiu do governo trocando farpas e acusações sérias contra o presidente estadunidense. Saiu caro esse divórcio, hein? É no litigioso. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Sim, eu vou colocar uma música alegre, porque bilionário ficando menos bilionário sempre é bom. Pois é, ainda mais perdendo dinheiro por escolhas que ele fez e que ele sabia que seria assim. Não que o Elon Musk seja. O Trump e o Elon Musk, os dois correndo assim por hora, não faz diferença para nenhum, tá, gente? Eles são pessoas que odeiam todos os grupos distintos a si. Ou seja, se você não for um homem rico, branco e rico, que você não faz parte do grupinho que vai colar no lanche com eles. E eu até arrisco a dizer que, no caso do Trump, se você não for um homem branco rico dos Estados Unidos e de alguns países europeus, você não vai jantar com ele. O Musk é uma exceção das exceções das exceções, porque é simplesmente o homem mais rico do mundo. E aí, dito isso, as informações que chegam é justamente, né, que eles começaram uma briga bem interessante para o nosso ponto de vista, porque a gente adora que eles briguem, é só aquele meme do patinho jogando pão na água, sabe? Briguem. Então, só essa cena. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a informação do valor que o Musk perdeu, e a gente vai relembrar aí alguns pontos depois do que motivou, do que começou essa briga entre os dois, por favor. Bora lá. E antes da gente encerrar o programa, vamos ver aqui, a gente estava falando agora de Elon Musk e Donald Trump, e olha só, reportagem aqui do G1 de agora. Fortuna de Elon Musk despenca 148 bilhões de reais após briga com Trump e perdas da Tesla. Olha só o tamanho quanto está custando essa briga, hein? A fabricante de veículos elétricos teve queda de 150 bilhões de dólares, ou 839 bilhões de reais em valor de mercado nesta quinta, o que afetou diretamente a fortuna do bilionário. Ainda assim, Musk segue de longe o homem mais rico do mundo, com um patrimônio de 387,9 bilhões de dólares, ou 2 trilhões, mais de 2 trilhões de reais. É dinheiro demais da conta. Então, enfim, ele deve estar pagando para ver com essa briga, literalmente pagando para ver com essa briga com Donald Trump. Muito bom. E o Povo News, segunda edição de hoje, quinta-feira, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. E eu convido você a acompanhar Eu gostei do pagando pra ver a piadinha. E também gostei que no final ele meio que tá tentando esconder, mas muito bom. Isso, né? O Musk, inclusive, o pessoal pergunta aqui no chat se eu ia falar sobre o olho roxo do Musk. Olha, eu não ia falar, mas a gente pode deixar um cortezinho aqui no final, a gente cita o olho roxo do Musk, porque ele foi para um evento com o olho roxo e teve que explicar por que esse olho roxo. Mas tem toda uma briga antes do olho roxo, tá, gente? Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do G1. O G1 fez algo ótimo, tem um ponto que fala briga, eu vou te pedir para descer até lá, porque eles sintetizaram, né, os principais pontos da briga, eu achei fantástico, já é um resumo imenso para a gente trazer aqui. Para quem não sabe, né, eu acho que é importante a gente lembrar que o Elon Musk e o Donald Trump, né, sempre foi uma figura odiosa, sempre foi uma figura de lutar contra as minorias, e o Elon Musk ele segue na mesma linha, apoiando também todos os seus programas e projetos de governo. E aí, o Elon Musk já tinha anunciado, mais ou menos, o Trump assumiu
em começo de fevereiro, nesse final de janeiro, começo de fevereiro, e o Musk já tinha dito ali em março, 2 meses depois do governo, que iria sair. Né? Ele esperou aí o momento correto para ele que para sair, talvez pensando, eu vou segurar até onde está, vou ver aqui se eu consigo mais algumas informações para ajudar minhas empresas, mas ele só viu as ações dele despencar, as ações e a popularidade despencar ao longo de todo esse processo. E aí, como o G1 até fez essa síntese, bem interessante que depois, né, que o Trump ele começa aí a fazer chancelas, fazer projetos que pesam um pouco mais nos impostos e na economia, o Musk resolveu aí entrar para uma ofensiva total. E aí o primeiro ponto é que durante um evento com o chanceler alemão, o Merz, na Casa Branca, Trump afirmou estar decepcionado com Musk por causa das críticas que o bilionário fez ao projeto de lei orçamentário que tramita no Congresso, que basicamente aumenta os gastos do governo, e aí ele chama de farra de dinheiro, algo nessa linha. E o Trump diz que o Musk já sabia que o projeto seria enviado ao Congresso e que não sabe se eles terão uma ótima relação como antes. Pouco depois, o Musk respondeu na sua rede social, né, que eu continuo chamando de Twitter, mas é o X, e a Sofia chama de Twitter, né, Sofia? Uhum. Então, Mistura de X com Twitter. ele negou ter sido informado sobre o projeto e afirmou que o Trump estava sendo ingrato. Sem mim, o Trump teria perdido a eleição, foi o que o Musk começou a dizer ali. Antes, a gente já mostrou aqui no outro corte que o Musk começou a dizer que era um projeto que tinha que matar o projeto. Ele citou, inclusive, que o Bill, sim, eu estou falando do filme, colocou lá a capa do que o Bill. E em seguida, o Trump reagiu na sua rede social, no Truth social, com uma ameaça, entre aspas. A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. E é justamente, né, o Elon Musk, ele criaram uma pasta para ele e ele, logicamente, se beneficiou dessa criação de pasta e dos contratos que foram feitos para algumas empresas e, sim, também as suas empresas com o governo. Trump também afirmou que mandou o Musk embora, e não foi o contrário, né, o Musk queria sair do governo porque ele estava irritando. Disse ainda que retirou o mandato dos carros elétricos e que o bilionário ficou louco. Isso nós sempre soubemos, isso a gente nunca duvidou, mas enfim, né? O mandato, entre aspas, né, citado por Trump, é uma referência às políticas de eletrificação do setor automotivo em descarbonização adotadas durante o governo Biden. Musk voltou responder na sua rede social, dessa vez acusando o Trump de estar ligado a um escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein e o Donald Trump. Epstein. Como sou Epstein. Epstein, obrigada. E aí, entre aspas, né? Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. E aí depois Trump disse que não se importava, né, pelo que estava acontecendo, Musk teria se virado contra ele, e o Musk, por sua vez, afirmou que diante da postura do presidente, a SpaceX deixará de comissionar a cápsula Dragon usada pela NASA para levar cargas ao espaço e transportar astronautas. E o Musk também comentou, sim, em um post que dizia que o Trump deveria sofrer impeachment. Então, essa briga, ela se acirrou muito nas redes sociais, né, dos dois, porque é isso, são dois bebês mimados, né, líderes mundiais, líderes de empresários de sucesso, bem entre aspas, mas são dois bebês mimados que não conseguem pegar um telefone e resolver as questões por uma ligação. Eles precisam utilizar suas redes sociais e causar aí uma questão que o Musk está fazendo, causar uma instabilidade nas ações da sua própria empresa. Ele está aparentemente querendo ficar menos bilionário, né? Em detalhe aqui, o Musk foi um dos principais financiadores da campanha do Donald Trump, né, do republicano. Segundo a imprensa estadunidense, o Musk teria investido aí cerca de 200 milhões para impulsionar o Trump.
É muito dinheiro, e logicamente, inclusive teve aí uma informação de que um último investimento que foi feito para a campanha do Trump pelo Musk teria sido bloqueado, o dinheiro não teria sido lançado, né? E é interessante que, de fato, a relação aí do Epstein que aparece, né, que é um outro bilionário, ele fez fortuna no mercado financeiro e ele foi muito próximo de algumas figuras como o próprio Bill Clinton, o Andrews, que é o irmão do rei Charles III da Inglaterra, e do Trump. E o empresário ele foi acusado de ter abusado de mais de 250 meninas, né, crianças e adolescentes menores de idade, e operaram uma rede de exploração. Ele foi detido em julho de 2019, tirou a própria vida dentro do presídio, no sistema prisional, mas esse nome ele surge agora, esse escândalo sexual surge novamente. Não é o primeiro escândalo sexual envolvendo Donald Trump, mas é um escândalo sexual, nesse caso, que envolve menor de idade, e aí teria essa relação desse homem, né, que é uma figura bastante odiada nos Estados Unidos por uma conduta contra crianças e adolescentes, e essa pessoa volta agora ligada ao presidente por uma denúncia do Musk. Então, ok, que o Musk ele sabe onde ele está mexendo, ninguém precisa se preocupar com a integridade dele, está tudo certo, mas é interessante que isso só surge depois que o próprio Musk pode perder ainda mais dinheiro com esse projeto aí, que é um projeto do Donald Trump, que faz o seguinte, ele aumenta os gastos do governo, o governo ele continua dando calote aí, né, para as suas dívidas, ele não paga as dívidas e ainda aumenta o seu teto de gastos, e isso para a economia internacional, para quem vai investir dinheiro, dá uma instabilidade, uma insegurança de que, de fato, aquele governo vai conseguir fazer esses pagamentos. Então, Donald Trump ele não tinha interesse que isso acontecesse, porque ele quer que as suas empresas continuem a crescer dentro do país, mas aparentemente, e isso deve ter causado essa briga, né? Mas talvez tenha outras mágoas aí por trás que a gente não sabe ainda, só que a gente pode esperar mais redes sociais por aí bombando nesses próximos dias, porque eles são assim. E a gente sabe que, infelizmente, eles não conseguem resolver as questões internamente com uma ligação. Infelizmente também não, né? Que bom, felizmente, porque a gente tem tudo isso escorrendo, essa nata escorrendo, e a gente tem ciência da podridão que é a vida desses políticos. É isso, Sofia. Pois é, Dai. Eu acho interessante a gente pensar que a gente tá falando aí de treta de bilionário, né? Na prática é isso. E é interessante a gente pensar como eles têm as brigas internas deles. Eles têm uma consciência de classe, muito mais do que o trabalhador tem consciência de classe, o burguês tem consciência de classe, mas isso não significa que não existam rachas internos. A gente vê isso aqui no Brasil mesmo. A gente vê como a elite financeira e a elite agrária acabam empurrando políticas econômicas que, na verdade, não são boas para, por exemplo, o surgimento de uma elite industrial. Então, existem essas tretas. E não é a primeira vez, é a segunda vez, na verdade, que a gente vê o Musk assumindo um papel dentro do governo Trump, confiando que com isso ele conseguiria empurrar os seus interesses, mas o Trump não tá aí para ninguém. Ele vai empurrar os interesses dele. Se isso significa atacar inclusive os outros burgueses, ele vai atacar. O Musk, como é uma pessoa que não sabe ouvir um não, como todo bom bilionário, acaba transformando isso em tretas e em tretas públicas, ao contrário de outros bilionários que normalmente vão agir aí nas sombras. Como a gente está falando não só de interesses financeiros, estamos falando também de egos muito grandes, a treta acaba ficando pública e levando dessa forma. Agora, o que eu acho mais interessante pensar é o quanto que a fortuna do Musk caiu assim de repente, né? 26 bilhões de dólares, mais de 140 bilhões de reais de uma vez. Sabe por que que isso é possível? Porque esse dinheiro nunca existiu. Eu tô falando sério. Gente, isso é pura especulação. É pura especulação. Esse valor aí nunca existiu de fato. Ele existia na medida de que as pessoas que estavam comprando as ações da Tesla acreditavam naquilo.
a partir do momento que perdeu a confiança, o valor das ações cai, e daí com isso a fortuna do Musk cai. Então, não existe melhor exemplo para mostrar que todas essas fortunas, todo esse valor aí são puro fetiche. Não, fetiche eu tô falando no sentido de não de fetiche sexual, gente, mas que é puro fetiche, pura faz de conta, do que o fato que é só as pessoas verem um cara comprando briga na internet que some 26 bilhões, porque esses 26 bilhões nunca existiram. E daí vocês pensem o que é esse sistema econômico que nós vivemos, que a economia mundial é toda baseada nisso. É toda baseada em confiança, é toda baseada em especulação. A gente tá muito fodido. Daí, ficamos por aqui? Sophie, falando nesses dois, é importante explicar qual é o pensamento de fetiche que você está falando mesmo. Isso é muito importante. Pelo amor. Ficamos por aqui, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.